Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, à frente do Talkcast Preciso, que é parte da plataforma do Hub Content do Preciso, mas também do Futuros Visíveis. A nossa ideia é conversar com pessoas, mostrar projetos, iniciativas, empresas, tipo Me Chama Que Eu Vou, e aí a gente está em lugares diferentes a cada semana. A nossa ideia vai ser sempre abordar temas essenciais. E hoje a gente vai falar sobre a essencialidade de um segundo idioma. Gente, no mundo de hoje, mesmo com a oferta gigante de plataformas, de recursos, de tecnologias, de vários modelos de ensino, o ensino de um novo idioma, ele segue um processo para ele se tornar relevante e você se tornar fluente. A gente vai falar sobre isso com duas super convidadas. A gente está aqui recebendo a professora Yara Mourão. Ela é doutoranda em letras pela USP, é mestra em letras pela Universidade Federal do Piauí, especialista em linguagem, educação e tecnologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. A gente também conta com a presença dessa menina linda, essa garota de 18 anos, Maria Clara Marreiros, que apesar da idade, ela já é fluente em inglês, ela concluiu o curso dela de idiomas em inglês no Senac Piauí, na Escola de Idiomas da Zona Leste, e ela, desde 2024, já tornou o inglês uma habilidade que abriu portas para a vida dela. Tanto que hoje ela é estudante de Data Science na Faculdade de Informática e Administração Paulista, a FIAP, e ela está aqui para falar como é que foi a experiência dela com idiomas até agora, inclusive falar dos perrengues que ela se livrou porque ela falava inglês, que é o mais importante. Gente, super obrigada pela presença de vocês. Queria dizer que a gente está aqui no Gota Serena, um café super charmoso do Sesc Cajuína, e onde hoje abriga o Sesc Idiomas, o Senac Escola de Idiomas. Aqui, gente, eles ministram aulas de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, teste de proficiência, auxilia em certificação para intercâmbios, processos seletivos, exigências acadêmicas, aplicação em faculdades e universidades fora do Brasil. Tem um ensino de qualidade inovador, com muita tecnologia embarcada, e a partir dos 6 anos, o céu é o limite, a idade que você tiver, você já pode aprender os idiomas. Meninas, primeiro estou super feliz que são duas meninas, duas garotas, digamos assim, que vão entregar esse conteúdo para a gente hoje. Professora, eu vou começar por você, então, bienvenue, professor. Merci. Viu? Eu treinei bastante para dar as boas-vindas em francês, com a sua ajuda. Professor, o que motivou a sua escolha pela área de letras, especificamente o francês, e como é que isso influenciou na sua trajetória acadêmica até você hoje ser doutoranda da USP? Bom, Júlia, eu sempre falo isso para os meus alunos, quem é meu aluno vai reconhecer. Então, bom dia, gente. O francês entrou na minha vida um pouco por acaso, né? Quando eu fui fazer o Enem, eu sempre quis fazer letras, sempre gostei de ler, essa questão toda de inglês. Primeiramente eu ia fazer inglês, mas na Universidade Federal do Piauí tem um curso de português e francês. Então são duas habilitações. E aí eu entrei no português e francês e disse, não, quando eu terminar eu vou fazer inglês. Só que eu não consegui mais sair do francês, o francês realmente me abriu muitas portas. E, concomitante à universidade, eu comecei a fazer um curso de francês aqui no Senac. E aí eu já via minha professora e eu dizia, um dia eu quero dar aula de francês. E esqueci tudo, esqueci inglês, esqueci o português um pouco, né? Então eu sou formada em português, mas eu dou poucas aulas de português. O meu foco é o francês, eu amo francês. E você inclusive participou de um programa que eu e Maria Clara não vamos nos atrever a dizer o nome desse programa, que foi em 2018 e 2019, promovido pelo Centro Internacional de Estudos Pedagógicos, né? Que atualmente é o Français Education International. É em inglês ou é em francês? Francês. Em francês como seria? Français Education Internationale.
E o nome do programa? Programa d'Échange des Langues Vivantes. Nesse programa, né, eles levam alunos de graduações em letras de outros países para dar aulas de português, no caso, ou do idioma da pessoa, no ensino básico francês, né? Então, na França, eles incentivam bastante o plurilinguismo, né? Você falar várias línguas. A Europa é um espaço plurilingüe. Então, para você se virar bem na Europa, eles já preparam os alunos do ensino básico para esse aprendizado não apenas do inglês, que a gente sabe da importância, mas também de outras línguas. Então você já foi à França, já testou o seu sotaque e você foi aprovada com nota 10. Eu tinha que... Porque o sotaque é uma coisa que atrapalha um pouco, né? Já eu vou falar com a Maria Clara sobre isso, que a gente estava falando nos bastidores. Se você fala o idioma nativo daquele país, daquele lugar, as pessoas já te tratam bem. Se você não fala, não é tão bem assim. Quantas vezes você foi à França? Eu fui essa vez, né? Passei 7 meses. Nossa, muito tempo. Sim, aí lá eu era professora, como eu falei, né? Professora assistente, dava aula de português para crianças francesas. Uau, então era... Gente, nós estamos diante de uma autoridade no francês. Quando ela mandou o portfólio dela para mim, que a gente mapeou, eu falei, professora, eu não tenho nem roupa para lhe entrevistar. Meu Deus. Tenho nem look para lhe entrevistar. Você deu aula também na Universidade Federal do Piauí, né? Isso, né? Agora em 2023, 2024 eu fui professora substituta também do francês, né, que era um outro sonho. Eu sempre gostei bastante dessa questão da sala de aula de língua estrangeira, que é um lugar muito, muito fascinante. É diferente de você dar aula de português, língua materna na escola, que é uma coisa que todo mundo já conhece. A língua estrangeira, ela traz aquela motivação, aquela novidade para os alunos. Então a aula sempre é uma festa, né, sempre é um evento. Você é especialista em linguagem, educação e tecnologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O que você estudou nesse mestrado? Qual é a camada de tecnologia desse mestrado? É exatamente a da integração, né? A linguagem e a tecnologia, elas caminham juntas, né? Então, com os novos aportes tecnológicos que a gente tem hoje em dia, o ensino de língua, por exemplo, fica muito mais dinâmico, né? Sim. Então, antigamente, até no tempo que eu estudei, em 2014, ainda tinha muito essa questão do CD, do DVD, a gente tinha pouco acesso a materiais em francês, mas atualmente, com o Instagram, o meu Instagram, por exemplo, tem muito conteúdo em francês, conteúdo autêntico, que são conteúdos... O que é um conteúdo autêntico? É um conteúdo feito para nativos, né? Então, a gente não depende mais de um conteúdo produzido para ensinar, né? É muito fácil você ter acesso a conteúdos nativos, conteúdos autênticos, e eu uso bastante isso nas minhas aulas, né? Até os alunos às vezes reclamam, eu digo, olha, eu estou ajudando você, né? Daqui a uns dias você vai me agradecer, porque eles não vão falar devagar como no áudio do livro. Eles vão falar rápido. Então, a tecnologia que proporciona isso pra gente, né? Esse contato, essa autenticidade maior. As plataformas, né, são aliadas também, né, do ensino de idiomas, de línguas, né? E aí a gente vai para Maria Clara. Maria Clara, você já disse que o seu próximo curso será francês, depois de ter concluído inglês. Deus quiser. Agora eu quero saber, professora, se você na sua aula, você usa o Manu Vitinho, que está aqui com a gente, ele disse que é só botar um pregador de roupa assim no nariz, que a gente... Diz que melhora o sotaque. Não. Você usa essa técnica analógica? Não. Da idade da pedra. Jamais. Não, jamais. A gente tem outras técnicas mais dinâmicas. Claro, tem que ter um treinamento fonético, né? A gente daqui do Piauí, do Nordeste, a gente tem uma forma de falar que pode ser um pouco diferente. Eu vou saber de você já como é que a gente tira o sotaque. Por que você escolheu o inglês? Porque, assim, se você já é fluente em inglês e você formou em 2024 no Senac Piauí, em inglês, você fez uma escolha. Por quê? Eu tinha uma facilidade, sempre tive uma facilidade, um encanto muito grande pelo inglês e pela cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra. E assim, eu realmente, tipo, dos meus colegas, sempre fui a que mais falou inglês, assim, o povo pedia pesca de inglês pra mim e tal. E eu sempre gostei muito, tanto que as aulas de inglês pra mim eram uma diversão, assim, não era como se eu estivesse aprendendo uma coisa, e sim aperfeiçoando algo que eu já gostava bastante. Você começou com quantos anos a estudar inglês? Com 16, eu já tinha uma base muito boa, assim, só de... Na escola, entre as disciplinas, você gostava de física, matemática e inglês? Eu gostava de todas, na verdade. Eu sempre fui muito boa em todas, assim. É mesmo? Tanto que dificultou um pouco para eu escolher a área que eu queria, porque eu poderia fazer direito,
poderia fazer letras também. Então, assim, tinha um leque muito grande. Humanas ou exatas, você ia surfar de qualquer jeito. Exatamente. Porque, assim, às vezes a gente tem uma falsa modéstia ou uma modéstia enviesada. Que fala assim, e você gostava mais do quê? Você era boa no quê? E ela disse, eu era boa em todas. Eu acho que isso é uma liberdade, principalmente nós mulheres, de falar no que somos, no que fazemos, no que dominamos. E do ser humano de modo geral, né? Principalmente no Brasil, no Nordeste, a gente, não, eu era mais ou menos disso, não sei o quê. E aqui não, você tem a convicção de que você era boa em todas as áreas. E aí eu queria saber de você o seguinte, você concluiu sua formação aqui em que ano? 2024. Em 2024. Então você já fez várias viagens internacionais. Já, inclusive, algumas durante o curso e outras depois. Como é que o domínio do inglês influenciou suas viagens fora do Brasil? Foi, assim, maravilhoso. Que eu viajava com meus pais, né, e a gente não precisava contratar um guia turístico nem nada, a gente só pesquisava o que queria fazer, pagava, e tipo, eu ia e a pessoa que conduzia a gente falava as coisas, e eu dava um resumo para os meus pais, né, que são mais leigos, né, e eu entendia tudo, assim, como se eu tivesse numa coisa turística daqui de Teresina, que eu entendia tudo. E você atribui isso à metodologia do SENAC no processo de ensino e aprendizagem de idiomas, de modelar essas situações? Sim, ajudou bastante também. O nosso professor, que era o Sheldon, ele fazia muita conversação durante as aulas, o que trouxe uma flexibilização muito grande do vocabulário e aumentou muito. E realmente acho que foi uma das melhores metodologias de aprendizado de inglês que eu já vi ou ouvi falar. Assim. Foi a daqui do SENAC? Que perrengues você se livrou sabendo falar inglês fluentemente? Nossa, teve uma vez que eu e a mamãe, essa viagem a gente estava sozinha, e a gente simplesmente perdeu a chave do hotel, e a mamãe desesperada, que era um hotel tipo um resort muito grande, e tipo, tava muito escuro. Você estava em que lugar? A gente estava em Orlando. Sim. Aí tava muito escuro e a recepção do hotel era assim bem difícil de chegar. Tinha um mapa, mas era bem complicado assim. A mamãe tentou achar a recepção, não achou. Aí eu, por sorte, lembrei que os telefones de lá fixos no hotel, que tem um do lado do elevador e o de dentro do quarto. Aí eu lembrei que o de dentro do quarto, se teclasse 1, a gente falava com a recepção. Aí eu tive a ideia de usar o telefone do lado do elevador, que provavelmente é para emergência e tal. Aí eu consegui falar com a pessoa da recepção e veio uma pessoa com uma chave nova. Resgatar a gente, que a gente estava de fora, tarde da noite, cheia de compras. Se você não fosse fluente em inglês, você provavelmente teriam procurado um outro hotel no chão. E voltado no dia seguinte ou no chão. No chão, acordar de manhã ia ser mais fácil achar a recepção. Porque assim, falar inglês no escuro. No desespero. No escuro já dá um medo, né, gente? Já impacta. Já deu um brancão em você, assim? Já teve vezes, mas aí eu só respirava, dava um tempinho e coisava. Então eu procurava no Google e falava com a pessoa. Sim. Como é que um contato com uma nova língua, na tua opinião, aproxima vocês que são fluentes estudantes, né, que estudaram aqui no SENAC Piauí, de outras culturas? Assim, quais são, na verdade, os reflexos que isso traz para a formação pessoal e profissional, na tua opinião? Acho que o networking e conseguir ter contato com diversas experiências, assim, de outras pessoas e não ser limitado por uma questão de idioma, sempre poder avançar novos caminhos de intercâmbio, graduações fora, esse tipo de ideia, assim, que eu tenho. E eu imagino que aprender um idioma também, e aí eu pergunto para você e pergunto para a professora, ele acaba desenvolvendo outras habilidades, outras soft skills, né, como a gente chama, outras competências, porque aprender um novo idioma está associado a várias outras áreas, é muito multidisciplinar, vai da neurologia, de comportamento, de outras coisas. Que habilidades você acha que desenvolveu, que ser fluente em inglês permitiu que isso acontecesse? Bom, a primeira que eu posso falar é questão do meu curso, as linguagens da tecnologia, como Python, Java, que
quando você sabe inglês, fica muito intuitivo, Sim. os comandos e tal. Além disso, também a questão de você ser mais extrovertido, assim, não ter tanta timidez quando você vai para uma viagem, para você conhecer pessoas novas. E, assim, realmente foi uma melhora muito grande, assim, pelo menos no meu ponto de vista, ter confirmado e oficializado esse aprendizado e aperfeiçoado ao máximo. Agora sim, você falou do seu curso, você está cursando, vou até ver aqui bem direitinho para dar a informação correta, Data Science na FIAP, que é essa faculdade interessantíssima de São Paulo, que é uma faculdade de informática e administração paulista, é o nome da sigla, Faculdade de Informática e Administração Paulista. Como é que o inglês tem impactado no teu dia a dia? O fato de ser fluente em inglês, na sua opinião, influenciou você ter escolhido ciência de dados? Sim, pois é uma área que, infelizmente, aqui no Piauí ainda não tem muita força e sempre foi meu sonho estudar fora. Então, meus pais falaram, se for um curso que tem aqui em Teresina, eu não vou mandar você para fora, porque é a mesma coisa. E isso influenciou muito na minha decisão da área da tecnologia, que meu sonho sempre foi realmente estudar fora, independente da área. E a área da tecnologia me encantou também por conta da facilidade que eu tenho em aprender. Os códigos, né? Os processos, o network global. Né? Eu imagino que você já está criando uma rede. Imagina, com 18 anos, estudando ciência de dados, sendo fluente em inglês. O céu é o limite para você. Uhum. Está escrito nas estrelas que você já está arrasando nessa largada. É só você olhar para o céu que você vai ver como está tudo escrito lá. Então, assim, eu imagino que você está cheia de planos, mas já eu vou para os teus planos. Eu queria voltar para essa questão do desenvolvimento das habilidades, professora, porque eu acho que as pessoas precisam estar atentas a isso, inclusive em fases diferentes, a fases etárias diferentes, não é, dos alunos? Sim, por exemplo, pessoas mais jovens, como a Maria Clara, tem essa questão da abertura para o diferente, né? Então, a pessoa que aprende um idioma estrangeiro ou vários idiomas estrangeiros, ela tem muito mais facilidade, muito mais abertura, como a Maria Clara falou, Sim. Ser uma pessoa mais extrovertida, né? Também curiosidade, acho que autoconfiança, Sim. Né? Resiliência. Resiliência, paciência. Empatia, né? Porque eu Empatia. acho que você já ajudou muita gente que estava com perrengue, né? Já você me conta essa história. Já para o pessoal que é mais velho, por exemplo, né? A gente tem alunos mais longevos que querem aprender o idioma ou continuar a retomar esse aprendizado que tiveram, justamente para conservar habilidades cognitivas, né? A memória, você vai exercitar mais a memória, vai ser fazendo um curso presencial, por exemplo, você vai ter contato com outras pessoas, uma socialização, né? Porque a aula de idioma é socialização, você aprende o idioma para comunicar. Então, essas habilidades comunicativas, até em português mesmo, elas vão se desenvolver, porque você vai ter que interagir com o outro, né? Eu acho que retarda também a questão das funções cognitivas começarem a dar sinais de que já não funcionam mais, né? Acho assim que tem algo com o cérebro que te desafia a pensar e a ligar lé com cré, que é quase francês, viu, professora? Lé com cré. Cadê o pegador? Lé com cré. Eita, novitinho. É quase o lé com cré. Que assim, se você desafia o seu cérebro diante, né, do que você considera impossível, claro que a tua cognição ela vai ser afetada. Qual é o perfil do seu aluno de francês? Então, a gente tem desde adolescentes, como a Maria Clara, que já concluiu o inglês, né? Já se considera fluente, com 18 anos. Está muito jovem, quer aprender outros idiomas. Então, no francês, a gente tem esse público. Tem o pessoal que quer para profissionalização, né? Por exemplo, tem muitos alunos da medicina, do direito, da própria informática também, que querem para fazer um mestrado, um doutorado fora. Então, começam já a se preparar. Tem gente, né, pessoal mais velho, que teve francês na escola e quer retomar. Né? Então, a gente tem alunos, eu acho que meu aluno mais novo, minha aluna mais nova tem 13 anos, mais velha, acho que deve ter uns 70. Olha que incrível, para você deve ser
maravilhoso. É maravilhoso. Também, né? Que aprendizado, né? É um aprendizado de vida também para mim, né? Porque a gente vai aprendendo a adaptar aquele conteúdo para cada um desses perfis, né? Então, aqui no Senac, a gente tem bastante abertura para fazer essa adaptação, né? Para acompanhar o aluno de perto também. Isso eu acho muito interessante aqui no Senac, né? Que é onde eu trabalho, que eu estou falando aqui porque estou aqui, já me sinto, vou dar aula claro, já. Claro, né? A gente está aqui, gente, no prédio onde tem um andar inteiro do Senac Idiomas, do Senac Piauí. Né? Você estudou aqui, né, Maria Clara? Sim, foi. E a professora dá aulas aqui. Eu perguntei se ela estudou aqui porque tem outras unidades que ofertam idiomas do Senac. Sim, professora. O francês, na verdade, ele ainda é muito relevante no cenário internacional, tanto culturalmente como profissionalmente. O próprio fortalecimento do bloco da União Europeia torna o francês e outros idiomas, o inglês, claro, acho que é inquestionável que se fala inglês em todos os lugares, né? Na imensa maioria dos lugares, né? Porque acho que tem uns lugares que não se fala, realmente, aqueles lugares mais distantes, mais isolados, né? Que tem seu próprio dialeto. Mas, assim, o francês ele é muito relevante profissionalmente no cenário internacional. Exatamente. Né? Então, tem muita gente que vê a França, por exemplo, como um lugar de intercâmbio. Tem também alunos que estão se preparando para a carreira de diplomata, né? Que precisa, além do inglês, precisa ter conhecimentos de francês também. Né? Então, a gente... né, pensa que o francês é aquela coisa mais assim, para viagem, uma coisa mais chique, mas o francês é um instrumento profissional também para você. Inclusive nos cursos de graduação, né? Gente, um outro idioma, cara, você assim automaticamente vira high level. Gostou, Maria Clara? Lindo. Fiz isso especialmente para você. Thank you. Né? Tá vendo? A gente tá aqui fazendo uma entrevista. Eu, português, fluente em português. Ela fluente em inglês e ela fluente em francês, né? Então é muito legal. A perspectiva, a gente falando de trabalho, perspectiva de tradução e de interpretação, ela ainda existe no mercado hoje, mesmo com a profusão de plataformas que facilitam você se virar com um idioma que você não domina? Existe, porque justamente por eu ter estudado essa questão da tecnologia e da linguagem, a gente sabe que há limitações, né? A interação humana, ela é muito rica. E às vezes você usando um tradutor, por exemplo, você pode enfrentar algumas barreiras, né? Então... um tradutor que não vai ser fiel. Isso, né? Ele não sabe o contexto. Né? A gente está falando das plataformas, tem que ter cuidado. A Maria Clara também pode falar sobre isso. Ele não sabe o contexto real. Quem sabe é uma pessoa. Né? Sempre tem que ter uma pessoa por trás operando. Tom de voz. E eu não estou falando de altura, mas os termos, né? Exatamente. Quando você traduz algo difícil, ou algo complicado. Então, por exemplo, estava fazendo uma pesquisa de francês para o turismo aqui em Teresina. Fui a um hotel e perguntei, como é que vocês fazem? Vocês têm profissionais formados em francês? Não. E quando vocês recebem alguém francófono que fala francês? A gente usa o Google Tradutor. Eu digo, isso não dá problema? E aí ela, assim deu. Teve uma vez que o rapaz resolveu sair por aí e aí foi atacado, né? Sim. E aí a gente não... explicou isso, né? Então, a gente não fez o alerta devidamente para ele entender que era perigoso. Então, falar uma língua, né, e interagir com o outro estrangeiro precisa de uma série de cuidados que o aprendizado de uma língua por uma pessoa pode dar. A máquina, ela não sabe que aqui em Teresina pode ser violenta em algumas partes. Mas em a todos pessoa os sabe. lugares, né? Do mundo tem zonas. A questão do GPS, né? Que não eu queria que sabe. você falasse, Maria Clara, sobre essas experiências. Bom, assim, a gente nunca passou por isso em viagens, de ir para um lugar e ser perigoso e tal. Porque lá em casa tem uma cultura assim, muito de segurança. Meu pai é uma pessoa assim, que se importa bastante. E tem uma isso. filha fluente em inglês. Pois é, aí a gente não passa assim muito perrengue. A gente geralmente ajuda outros brasileiros. Você já fez isso muito? Já, né? assim, não teve nenhum caso assim, muito alarmante, mas tipo... geralmente o povo ia e fazia uma pergunta, não sei o que, às vezes no aeroporto também, departure, não sei o que, onde é que é portão tal, aí a gente dava uma ajudada, assim, mas nunca foi assim uma coisa muito grave, assim, também lá em casa a gente tem essa cultura de sempre ajudar o próximo, então sempre foi tranquilo. É o que ela falou, é cultural, se tem uma formação
dessa humana, né, de empatia, de solidariedade, isso termina sendo traduzido literalmente no que a pessoa precisa saber, né? Outros idiomas, a gente sempre fala inglês, francês, mas aqui no Senac ensina também alemão, né? Ensina espanhol. Então, assim, são 6 idiomas de notar. Até anotei, gente, para não perder. Também. Exatamente, anotei tudo aqui, ó. E Libras. Exatamente, pronto, italiano e Libras. Então, assim, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e Libras. Obrigada por ter lembrado de Libras, porque Libras, gente, é sim um idioma, e é um idioma diferente em cada lugar do mundo. Sim. Né? Os sinais que se fazem aqui são diferentes totalmente em outros lugares do mundo. Mas existem aqueles que têm mais demanda, mas cada vez mais com o mundo tão globalizado, eu acho que existe também uma valorização do teu projeto, em detrimento ou não de estar em sintonia com o que está acontecendo no mundo. Eu queria que você falasse sobre essa oferta e essa demanda em idiomas diferentes. Pronto. Então, o inglês, né, a gente tem alunos cada vez mais jovens concluindo o itinerário. Né? Com essa conclusão, as pessoas também veem os outros idiomas. E a questão da Libras também em Teresina, né? No Brasil, vem cada vez mais se fortalecendo. Então, a gente, como eu falei a vocês, né? Na Europa a gente vê essa questão do plurilinguismo e já como uma política de Estado, e aqui no Brasil a gente vê o plurilinguismo como necessidade também. Então tem várias pessoas que fazem alemão pensando num projeto de imigração. Nichado, gente. Quando você nicha qualquer projeto, que você aposta num segmento, num processo de imigração ou de academia, de estudo, de aplicação fora do Brasil, faz total sentido. Exatamente, né? Tem gente, por exemplo, que faz o italiano porque tem familiares italianos, né? E aí a pessoa, geralmente esse pessoal que tem familiares italianos, eles vieram através da migração, mas aí a pessoa ficou aqui e não aprendeu o idioma com as pessoas mais antigas da sua família e vem estudar italiano aqui com o nosso amigo Marco, né? Que é o professor, que é italiano Vocês têm também. vários professores nativos, né, no Senac. Quais são os nativos daqui? A gente tem o italiano com o Marco e o alemão com o Mike, né? Então, olha, gente, você vê a diferença? Além da metodologia que é inovadora, tem professores nativos de alguns países. E assim, isso faz total diferença, né, professora? Exatamente, até no convívio entre a gente, os professores, por exemplo, o Mike às vezes entra na minha sala de francês e ele fala francês também, e aí começa a falar com os meus alunos. Multicultural. E tem aluno que fala alemão, tem aluno que fala inglês, e aí fica aquela salada gostosa. Mas, gente, isso só acontece no Senac Piauí, porque é o único que ensina inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e Libras. Maia ensina tudo isso, sim, com professores nativos, tá? Qual é o seu próximo idioma, Maria Clara? Bom, eu torço para que seja francês assim, também. Ela vai falar francês, ela vai falar francês. Eu já comecei o estudo de francês, mas foi mais específico para viagem. Você tem um método de estudo, de aprendizado? Porque assim, como é que você se torna fluente? Eu sei que você disse que já gostava de física, matemática, português, inglês e arrasava em tudo. Mas assim, em 2 anos você ficou realmente fluente. Você tem um método de estudo, de aprendizado que você queria dividir com a gente? Bom, acho que o mais importante é estudar um pouco todo dia, constância. Tipo, 1, 2 horinhas. Fazer exercícios e também, tipo, assistir coisas relacionadas à cultura que você está tentando aprender. Ouvir músicas, pesquisar as letras, assistir série legendada, filme legendado. Prestar atenção, né, em tudo isso. No que está sendo falado mesmo. Professora, por que muitos brasileiros, muitas pessoas, onde a gente falando particularmente do Brasil, tem tanta dificuldade de não só de aprender, mas manter a fluência e a prática regular de línguas, de idiomas? Então, acho que tem várias questões. Uma que a Maria Clara abordou é esse savoir apprendre. O que é o savoir apprendre? Você não é só aprender a língua, é saber aprender a língua, né? Qualquer curso ele vai ter um período limitado, mas o seu aprendizado de língua, ele tem que ser contínuo, porque a linguagem também ela evolui. Não é só você que muda, mas a linguagem também muda, né? O francês de hoje vai ser diferente do francês daqui a 10 anos à frente, e foi diferente do francês de 10 anos atrás. E aí a tecnologia, como a Maria Clara falou, né? Ela ajuda você a atualizar isso, né?
Mas você, com a ajuda de um professor, né, e é o nosso papel fazer isso, fazer essa mediação, fazer o aluno entender como é que ele aprende, né? Ele aprende continuamente, né? Então, às vezes, na escola, no ensino básico, não se ensina como se aprende uma língua. Se ensina a língua, a gramática, as palavras, mas não se ensina. A metodologia. Por isso que é interessante aqui, vocês são inovadores e o próprio material didático é incrível. Sim. Né? É global, assim. Você pega o material didático e você, ele é um auxiliar relevante dentro do processo de aprendizagem. Professor, eu sempre escuto falar, e às vezes eu até falo, mas eu posso estar até falando errado, fulano não tem savoir-faire. Uhum. Ele não sabe fazer. Às vezes a pessoa... Eu estou aplicando certo, né? Porque eu estava achando que era isso mesmo. Quem me ensinou assim. Exatamente, né? Eu adoro dizer, não tem savoir-faire. Gente, é incrível você dar uma conversa assim, não tem savoir-faire. Exato. Aí você pensa, agora o risco da pessoa emendar no francês. Aí, um minutinho, por favor. Não, só um minutinho, que eu tô esperando aqui uma ligação, só um minutinho. Aí o pá, mandou uma mensagem aqui pra professora Yara. Me ajuda. Exatamente. Você se atualiza o tempo inteiro? O teu processo Direto. de aprendizagem deve ser high level. Eu adoro aprender francês, sabe? Teve um período que estava trabalhando bastante, dando aula dia e noite de francês, e foi um período muito bom para mim, porque eu estava com um nível muito alto, né? E aí, só que aí me faltava o tempo de parar e estudar para mim, né? Então, eu sempre preciso também estar parando para ver. Se você tivesse que dar uma aula básica aqui para nossa equipe de francês, primeira aula, qual seria de francês? A gente vai aprender as saudações, né? Vai aprender a se apresentar, né? Vamos Então, lá. Bonjour, ça va, je m'appelle Yara. Et vous, comment vous vous appelez? Né? Bonsoir, ou bonjour, pardon. Bonjour, que é bom dia. Je m'appelle, eu me chamo. Je m'appelle Maia. Isso. Aí, Profession, je suis journaliste. eu não digo... sim, você está me perguntando se eu sou jornalista, mas eu tenho que dizer que eu sou jornalista. Isso, eu estou te dizendo como é que você fala. Je suis journaliste. Moi, je suis professeur. Agora, gente, no francês tem essas expressões também, porque, por exemplo, no inglês tem várias formas de dizer oh meu Deus. Oh my God, oh my God, my God, Jesus Christ. Não tem, gente, outro dia eu mapeei com a minha filha mora fora, né, é fluente em inglês e francês, e eu fico brincando que em português, né, ela já mora há 10 anos nos Estados Unidos, e aí eu fico dizendo pra ela, um dia eu fiz um vídeo pra ela, a gente podia até fazer, Manu Vitinho, viralizar, as 10 formas que o americano ou o inglês fala, oh my God, aí eu gravei pra ela, né, oh my God, oh my God, Oh my God. oh my God. Né? Me ajuda, como é mais? Eita. Jesus, Lord. Tem uma expressão que o francês diz de várias formas? Eu acho que ulalá. Né? Ulalá? A gente pensa que o ulalá é meio clichê, né? Gente, eu achava que o lalá era da francês. Mas o pessoal fala, tipo, Ulalá, parece uma coisa meio latina. Ulalá. Não, mas o pessoal fala, só que aí você vai aumentando, né? Ulalá, lalá, surpreende. Ulalá. E o lalá não quer dizer, oh meu Deus, Não, mas é admiração, né? isso. Espanto, né? Ulalá. Então a gente aprendeu várias coisas hoje. Você quer dar uma aula pra gente? De inglês? Sim, como que a gente, pro nosso internauta. Primeira coisa que você tem que saber quando você viaja, que é a coisa que você mais usa e que a maioria das pessoas se perde. Bom, talvez, assim, já na parte do aeroporto, né? Sim, chegando. Arrivals e departure, que arrivals é chegadas, Sim. desembarque. E desembarque. E departure é embarque. O que pode ser meio, né? Confuso, porque aqui Confuso. as placas são bilíngues, lá não. Exatamente. Nem em francês, tá, professora? Só em inglês e você que lute. Exato. E assim, as coisas lá, tudo lá é muito grande, shopping muito grande, hotéis, tudo muito grande. Então, assim, você realmente tem que ter uma pequena base pra você conseguir desenrolar as coisas. Mas em qualquer lugar tem E não que ter tem uma medo. pequena Você, base. tipo assim, a primeira coisa que você tem que ser, gente, eu vou dar a minha aula agora de português, ser cara de pau. Né? Se você não tem uma cara crachá, que ninguém te conhece lá fora, cara, surfa.
vai falando. Vai falando. Porque aí você não vai querer conquistar a pessoa, porque a pessoa vai te achar ridículo. Mas a gente não acha ridículo quem chega de fora e fala o nosso português às avessas, de trás pra frente. Dr. A gente acha bonito aquele sotaque, tentando falar português tudo errado. A gente, lá fora eles não fazem isso pra você. Mas qual é o objetivo? É você se virar. Então, assim, cara de pau. Entendeu? Zero medo. Coragem. Né? Acho que eu dei a dica certa em português, né? Certeza. Conseguir reembolso, essas coisas, refund. Não, gente, não vamos complicar não, Maria Clara. Para encerrar, quais são os seus planos? O que vem por aí na sua vida? Com inglês, com ciência de dados, sendo fluente nesse idioma lindo? Quero muito fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. E, assim, o que eu vou fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, só que esse outro curso começa no próximo semestre, que é Direito aqui, na UESP. Aí eu tenho uma vontade muito grande de prestar o concurso para o Rio Branco, para ser diplomata. Então ela quer ser diplomata. Eu adoro, gente. Ela quer ser diplomata, ela está estudando ciência de dados. Ou seja, gente, a gente vai entrevistar daqui a 1 ano, ela já vai estar fazendo isso e já vai estar pensando em outra coisa, porque essa é a Maria Clara, de 18 anos. É uma geração que a gente ama, que é super fã e que ensina a gente. E a professora Yara, professora, o que dizer para quem acha que idioma, eu me viro no Google Tradutor, eu me viro por aí. O que um idioma é capaz de fazer por alguém profissionalmente e pessoalmente, um novo idioma? Olha, primeira coisa, cuidado com o Google Tradutor. É o que eu sempre digo, meus alunos já sabem. Várias vezes a gente pega, né, essas peças que o Google prega nas pessoas, né? Google Tradutor, até mesmo o ChatGPT, pessoal, tem uma performance muito boa o ChatGPT, mas tem restrições. E é só você como pessoa que sabe o contexto, que sabe onde é que você vai falar, que vai poder determinar realmente o significado das coisas, né? Então, se você quer ter esse instrumento de determinação do seu futuro, aprenda um novo idioma, né? Porque você vai ter mais oportunidades, você vai ter novos horizontes, de todas as formas. De todas as formas. Queria agradecer a Maria Clara, queria agradecer a professora Yara, que professora. Gente, eu queria dizer que eu vou fazer francês. Vamos, gente, fazer francês? Vamos, gente. Vamos. Diga, vamos, gente, fazer francês e o francês? On y va les gens, étudier les français, toujours. Je suis ici. Maravilhosa. Olha, e você é o nosso convidado para conhecer o Sesc Cajuína, o Café Gota Serena, que é super aconchegante. Conhecer também a Escola de Idiomas Senac, que é mega relevante, tem muitos cursos ofertados, como a gente falou, e a gente falou desses de línguas, né, que a gente ressaltou aqui, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e libras, mas eles também têm cursos na área de gestão, comércio, comunicação, moda, educação, pertíssimo do Teresina Shopping, é uma equipe sensacional, você vai adorar, a estrutura é gigante, é fantástica, metodologia inovadora, material didático global, professores nativos, gente, eu não posso aqui verbalizar a sua experiência, você é o nosso convidado para vir e eu tenho certeza que você vai se encantar e vai colocar a sua vida profissional e pessoal no outro nível com um novo idioma. Eu fico por aqui, você por aí, mas é claro que a gente se vê onde, Maia? No YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, né, Maria Clara? Maria Clara, tem alguma rede que você tá, minha filha, que você queria me dizer para eu estar também? Todas as redes que eu citei, você tá, né? Não tem uma nova que eu não citei aqui, que eu tenho que botar meu conteúdo não, né? Todas estão aí. Então, faça como a Maria Clara, siga a gente, compartilhe, acesse e se inscreva também. Eu fico por aqui, você por aí, mas é claro que a gente se encontra no Talkcast Preciso e no Hub Content Preciso. Até a próxima.